estamos no ar mais uma vez com o CB Talks, aqui na Casa Cor, Brasília, edição de 2023. Hoje nós vamos falar sobre inovações e tecnologia no lar, como combinar conforto e conveniência. E para falar sobre esse tema, nós temos com dois arquitetos que estão aqui na mostra, com espaços aqui, com ambientes aqui na mostra, né? Que vai até o dia 5 de novembro, aqui no Mané Garrincha. E estou com o André Brandão, do Plano Estúdio. Bem-vindo, André. Obrigado. E a Flávia Nas. Olá, obrigada. Eu vou dar uma breve apresentação dos dois e aí depois vocês vão falar um pouquinho do ambiente de vocês e a gente vai entrar no tema. Okay? O André Brandão é meu conterrâneo. Nasceu em Pernambuco, em Recife. É formado pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje ele se divide entre Goiânia e Brasília. Né? Já faz um tempo e é a primeira vez dele na Casa Cor Brasília. Apesar de que já participou de outras mostras, inclusive da Casa Cor Goiânia, né? Por alguns anos. Já a Flávia, ela é nascida aqui em Brasília, formada no Uniceub, né? E ela é do Flávia Nas Arquitetura, o estúdio dela. Já é a 5ª mostra dela aqui na Casa Cor Brasília. E eles vão falar um pouquinho. Você faz mobiliário também, né? E você tanto faz decoração para o lar e corporativo também, né? Então, aí eu vou pedir para primeiro vocês falarem um pouco do espaço de vocês aqui na Casa Cor. Fala um pouquinho, não sei quem quer começar. Primeiras damas. Já te coloquei no meio, né? Então, vamos começar. Bom, eu aqui para Casa Cor de 2023, eu projetei o Lounge Sou Brasília. Foi um espaço que eu recebi um convite para fazer esse ambiente, né, pelo grupo Sou Brasília, que é um grupo de relacionamentos de lojistas do segmento, né? Então, eles atuam em várias áreas, desde mobiliário, marcenaria, marmoraria, enfim, é um grupo bem diverso. E recebi esse convite para fazer esse espaço. E desde o primeiro momento eu falei assim, eu não quero fazer um espaço corporativo, padrão, que eu acho que Casa Cor merece, né, assim, ter espaços com significado. E a ideia do grupo de estar na Casa Cor é mostrar o que eles são, o que eles acreditam como arquitetura. E com isso eu quis criar um espaço que remetesse muito a uma sala de estar, de fato, né? Assim, a casa das pessoas. E criar um ambiente que tivesse um significado além do espaço para o grupo. E propus para eles o que está executado aqui. Né, a minha ideia, ela surgiu muito de uma reflexão sobre o que eu acredito na arquitetura. Então, eu tenho uma mescla de elementos, né, que eu gosto muito. Eu criei uma estrutura muito simples, né, toda em concreto. E dentro ela abriga uma sala de estar. E nela eu tenho um mobiliário da década de 60, que está combinado a um mobiliário contemporâneo, atual, um espaço de bar. E junto a esse espaço a gente também tem um estúdio de podcast, de gravação. Então eu consegui agregar as duas funções que esse espaço precisava, né, para acontecer, que é a sala e o podcast, de forma que os visitantes pudessem se conectar de alguma forma. Então, eu acho que o grande resultado dessa proposta é ouvir das pessoas que elas se conectam a ele de alguma forma, seja pela lembrança do sofá, que remete à casa da tia, à casa da avó, a coleção de vinil que tem lá também. Então, as pessoas resgatam essa memória. E enfim, um espaço aconchegante que propõe as pessoas a permanecerem ali. Então, estou bem feliz com o resultado. Antes de eu passar para o André, eu quero só ressaltar que o CB Talks, né, de hoje, ele é apresentado por Quadra Interiores, tem apoio do grupo Ligue, Casa Cor Brasília, e é uma realização do Correio Brasiliense. E também quero lembrar que estão abertas a votação para o Prêmio Casa Cor. Todos os anos, já é a 6ª edição do Prêmio Casa Cor, o Correio Brasiliense, junto com a Casa Cor, premia os ambientes
mais legais, mais descolados aqui da mostra, né? Então, tem tanta votação popular, então vocês podem votar até o dia 22 de outubro. Estão abertas as inscrições, vão lá no www.correiobrasiliense.com.br, Casacor 2023. E lá vocês podem votar nas categorias sonho de sala, sonho de quarto, sonho de banheiro e sonho de cozinha. Todos os ambientes que estão aqui na mostra, que são 49 ambientes, estão abertos para votação. Qualquer um pode ser votado. Então, vocês podem vir aqui, conhecer os ambientes e votar. Mas agora eu vou voltar para o André, né, André? André, fala um pouquinho do teu espaço, né? Dá uma resumida do que é o espaço que você está aqui na Casa Cor Brasília. Bem, o nosso espaço aqui na Casa Cor, a gente começa um pouco sobre tudo que a gente acredita. A gente, cada vez mais, nos nossos projetos, a gente acredita que as casas, sobretudo, têm que ter muita pessoalidade. Eu acho que depois que a gente viveu a pandemia também, isso passou por um momento onde ninguém mais quer ter um cenário e nem viver no showroom, né? As pessoas querem viver no ninho, querem viver naquele lugar em que se encontram e que, ao chegar em casa, dizem: esse é meu lugar no mundo, é aqui que eu vivo e aqui que eu recarrego minhas baterias. Então, com essa crença, a gente, para fazer esse primeiro espaço de Casa Cor Brasília, mesmo depois de ter feito 14 Casa Cor Goiás no currículo, né, a gente pensou que a gente deveria homenagear alguém da cidade, e a gente pensou em homenagear o Cacai. E buscando o lado do Cacai, não de jurista, que esse todo mundo conhece por aí, né, mas a gente queria mostrar o lado do Cacai de grande colecionador de arte, grande amante de cultura, grande amante de Fernando Pessoa. E a gente viu nessa figura um universo que a gente poderia explorar essa pessoalidade, mostrar que é uma casa que, mesmo que está numa mostra, que é um projeto completamente abstrato, pudesse ter uma história. A gente acredita muito que os espaços têm história. Diante disso, a gente foi explorando esse lado da personalidade do Cacai. A gente trouxe uma série de obras de arte da própria coleção particular dele, que ele cedeu gentilmente para o nosso espaço. A gente tem muito livro dele mesmo, peças de defesas que ele fez e que ganhou de presente, coisas que realmente contam um pouco de história dele. E, ao mesmo tempo, a gente quis criar aquela casa que é a preocupação da gente de sempre ter um fio da meada, de mostrar um pouco dessa pessoa, né? E a gente brincou com essa história de criar o espaço todo em volta de um círculo, porque o Cacai é um ser super gregário, uma personalidade muito solar. Então a gente foi brincando com essa história desse sol, desse círculo, e criou uma sala de estar que tem um formato circular em volta de que tudo orbita, né? A cozinha, a sala de jantar, espaço de trabalho, quarto, banho. Então tudo orbita em torno desse círculo, que é a forma mais primitiva do ser humano se reunir, né? Tanto que quando a gente fala com criança em escola de jardim da infância, a gente fala: vamos sentar igual índio, né? Como é que a gente senta igual índio? Todo mundo sentadinho no chão, em forma de um círculo. Então a gente foi brincando um pouco com essa história, e daí criou e foi pegando objetos na casa dele que realmente tem histórias, como uma foto dele com Sepúlveda Pertence, que foi tirada na porta de um presídio do Rio de Janeiro, quando ele estava esperando para falar com o André Esteves, do Banco BTG. E um fotojornalista tirou essa foto e mandou de presente para os dois escritos: advogados portas de cadeia, né? 2 dos maiores advogados do Brasil, portas de cadeia, né? Então a gente gosta desses espaços que tem essa história. E foi na personalidade do Cacai que a gente também encontrou um pouco de enredo para contar uma história aqui dentro da Casa Cor Brasília. Os dois, né, tanto a Flávia quanto o André, vocês falaram muito dessa coisa da personalidade, de trazer, mesmo sendo um espaço corporativo, você tentou trazer essa coisa de lar, de personalidade. Então, agora entrando no tema do nosso CB Talk, como a tecnologia pode entrar, né, nesse lar sem ser uma coisa, sei lá, engessada, uma coisa, né, que a gente, quando pensa em tecnologia, não pensa em acolhimento, não pensa em aconchego. Como é que a gente pode conciliar as duas coisas? Começa sempre. Bom, eu acho que o espaço ele tem que existir com essa história, independente da tecnologia. A tecnologia, ela agrega o algo a mais, né? A gente atualmente
vive nesse contexto, né? A tecnologia está presente da hora que a gente acorda, da hora que dorme, né? A gente acorda e olha para o celular primeiro, ou chega em casa e fala com a Alexa. Então, eu acho que a casa tem que ser esse ninho, mas tem que ser esse ninho que tem a possibilidade de estar sempre atualizado, né? Então, a arquitetura, ela é maravilhosa por isso, né? Que permite a gente criar qualquer tipo de espaço, seja ele corporativo, residencial, e trazer a tecnologia para dentro, né? Do que está sendo proposto. Então, atualmente, eu nos meus projetos uso a automação a meu favor, de que a pessoa possa, né, ter diferentes ambientes dentro da casa dela. Ela vai receber um amigo, ela cria um cenário com a iluminação para receber, ela vai cozinhar, ela cria um cenário através da automação para cozinhar e de diversas formas isso ir se adaptando ao longo do dia. É óbvio que é uma coisa totalmente nova, né? Ela requer um ajuste da rotina para que isso aconteça, né? Porque a gente está super acostumado a chegar no interruptor e só ligar ali da forma mais convencional. Então, eu acho que as pessoas aos poucos estão absorvendo essas mudanças que estão acontecendo no mundo, né? E é isso, a gente não tem como mais olhar para trás nesse ponto, né? Agora é só cada vez mais a evolução desses mecanismos que ajudam na nossa rotina, né? Seja para você comandar um horário para a luz da sua casa acender, que você esteja fora da cidade, né? E aí a gente vai somando a segurança, a iluminação, a sonorização dos ambientes, tudo isso complementando o espaço que foi criado pela arquitetura. André, vamos complementar. Ela foi bem completa aí. Eu vou chegar um pouquinho mais além. Eu costumo ser um pouco radical, vou ser mais radical até que a Flávia. Não, porque o que eu penso hoje em dia, né, que a gente acreditava, os mais velhos vão lembrar quando a gente falava de que a gente ia viver no ano 2000, 2020, né? A gente imaginava que todos nós seríamos ciborgues, né? E a maior parte das pessoas pensam, mas a gente não virou ciborgue, né? Só que a gente virou. A gente tem um aparelho que está na nossa mão, no nosso bolso, e que se a gente solta ele, a gente desespera, né? Quem não chegou e esqueceu o celular em casa e não voltou correndo, desesperado para pegar, porque senão não se conectaria com o mundo. Então, na realidade, esse aparelho, ele virou extensão do nosso corpo. A tecnologia não está dentro de nós, mas ela está em nós, né? Incorporada. Então, assim, é um fato. Eu quis fazer esse preâmbulo para dizer que não tem mais como a gente viver sem tecnologia. É uma realidade, é o que um pouco a Flávia falou, é uma realidade. E agora, a tua pergunta também, né? Como que ela não se torna uma camisa de força e se torna Exato. uma conveniência, né? Eu lembro... Eu sou um pouquinho mais velho que a Flávia, então a gente vai contar uma historinha que talvez ela não tenha vivido. Quando a automação começou a chegar no Brasil, isso há uns 10, 15 anos atrás, as pessoas falavam de automação falando assim, olha que bacana você chegar em casa e a sua banheira já está cheia e quente. Quem precisa disso, né? Quem precisa disso? Ninguém precisa disso, né? Você pode ligar o micro-ondas pelo celular, né? Então ela foi colocada, então a gente começou com a cultura de que a automação é uma coisa supérflua. Então a gente Era um luxo. É um luxo, é uma frivolidade, né? E a gente passou por um processo onde ninguém queria automação. É uma frescura, gente. Pra que eu quero minha banheira cheia? Tem gente que nem de banheiro eu gosto, né? A maior parte das pessoas hoje em dia já nem quer mais banheiro em casa porque não usa. Então a gente passou por um espaço de acomodação em que veio exatamente essa coisa do celular na nossa vida que controla, que se eu falar pra você que eu quero ir pro Uzbequistão, no meu Instagram vai aparecer uma propaganda do Uzbequistão, no seu também, né? Então é essa a tecnologia que eu vi. A gente vive na Matrix e não sabe. Então, dentro disso, a gente precisa entender que essa casa inteligente, ela é inteligente para diversos públicos diferentes. O que é inteligência para você e que é uma comodidade para você é completamente diferente para mim. Eu costumo dizer para os clientes, né, o que é tecnologia para você, né? Porque tecnologia para você pode ser só ter um acesso do celular e ter um modem bacana e resolver sua vida. E para o outro, ele tem que chegar em casa, em vez de tacar no interruptor, pegar no celular, já ligar o caminho dele até o quarto. E é uma série de ações que ele comanda sem precisar
ligar 7 interruptores no caminho, ou ainda, se a casa ainda fosse mais tecnológica, um sensor de presença que ia ligando corredor, circulação, áreas comuns. Então, a gente precisa primeiro, antes de mais nada, saber para quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa e o que ela deseja, o que ela entende como tecnologia. E aí fazer as adaptações, que a gente sabe que a gente vai ter a parte de iluminação, parte de vedação, que a gente vê com as esquadrias e persianas, que também vão controlar incidência solar dentro de casa. Porque hoje em dia, gente, a gente falar de sol da manhã não perturba, o sol da manhã é cáustico. Se você deixa o sol da manhã batendo, entrando pela sua janela, ela vai queimar o tecido do seu sofá, ela vai destruir a madeira da tua mesa, ela vai estragar o teu tapete, ela vai estragar até a cortina, se não for uma boa cortina. Né? Então, essa tecnologia você pode começar. Tudo bem, eu tenho coisas bacanas, eu tenho obra de arte bacana em casa, eu tenho um objeto de design que é interessante. Por que não eu controlar essa cortina e ela seja tecnológica para que ela proteja a entrada dos raios UV e proteja da entrada do calor e não atrapalhe minha vida? Né? Mas ao mesmo tempo a gente vai falar da tecnologia que se eu sou uma senhorinha de 80 anos que mora sozinho em casa, eu posso ter uma Alexa que eu consiga chamar o meu filho na hora que eu caio levar uma queda e pedir um socorro. Eu posso ter uma Alexa que peça um iFood para mim. Né? É isso que eu ia até perguntar, porque a automação, como você falou, é relativamente recente, né? Para arquitetura, 15 anos, 10 anos é nada ainda. Né? Então, é algo relativamente recente e as pessoas, muita gente não tem acesso, né, a isso. Não é uma coisa que... Está presente na vida. Né? Porque o celular está presente na vida de todo mundo, obviamente, né? Mas a tecnologia dentro da casa, uma automação completa numa casa, requer uns recursos, um pouquinho você vai ter que desembolsar alguma coisa. Vou perguntar um pouquinho também disso, da questão de custos. Mas, assim, você falou da questão da Alexa. A Alexa virou uma coisa bem mais popular. Acho que muita gente, não vou dizer quase todo mundo, porque vou ser hipócrita de falar isso aqui. Mas muita gente já tem um Alexa em casa, que é uma automação simples, né? Comandos simples. É acessível, né? Exato. Ela não chega a ser uma automação, né? Ela é um hub que te permite... Ponto de conexão. Exatamente. É um interruptor. É um interruptor que fala. Então, qual é o caminho? Vocês falaram que é um caminho sem volta e todo mundo sabe disso. Tecnologia é um caminho sem volta, a inteligência artificial está aí, que chegou para... Está perturbando todo mundo, tá todo mundo com medo de perder os empregos, inclusive, tudo tal. É um caminho sem volta, mas como tornar isso mais acessível num momento mais rápido para as pessoas? Acessível e automação são palavras difíceis de se... Né, de imaginei. Existir. Mas eu acho assim, está cada vez mais acessível, né? Eu acho que a Alexa, ela trouxe isso à tona, de vamos deixar... vamos facilitar? Dá para ter automação na casa das pessoas. Ela não resolve tudo, mas ela é esse hub que comunica com vários outros elementos que podem deixar a casa automatizada. Mas eu acho que vem muito ao que ele falou. Qual é a demanda do cliente? Então, assim, uma senhorinha, ela ter uma Alexa que liga a luz para ela quando ela quer levantar da cama à noite para fazer xixi, enfim, isso já é algo mais palpável, mais acessível, né? E hoje em dia a gente tem diversos tipos de automação, né? Seja sem fio, seja com cabeamento. Então, são tantas possibilidades que é difícil falar sobre ser acessível, né? Depende aonde você quer chegar com a automação. Você quer complementar? Não, eu acho que isso também a acessibilidade, eu acho que é um fato que cada vez vai ser maior, porque cada vez os produtos de tecnologia ficam realmente mais acessíveis, né? E não só isso, eu acho que cada vez existe mais a demanda e o padrão de operacionalização do sistema, ele tem sido mais flexibilizado para que a gente não tenha mais sistemas tão complexos, que praticamente quando a gente falava de automação no sentido mais literal da palavra, a gente precisa refazer toda o sistema elétrico de uma casa. Não é simplesmente eu troquei meu interruptor de um por outro. Agora já começa a aparecer alguns sistemas que quem é mais chiita em termos de automação nem chama de automação, mas que te ajudam a criar um cenário a partir de uma tecla só trocando o interruptor. Então a gente começa a ter
meios termos que começam a tornar mais acessível. Mas a gente sabe que a gente vive num país e o déficit habitacional é gigantesco e que se a gente fala de pessoas que nem casa tem, não tem como ser tão ampla a acessibilidade assim como você falou, né? Então a gente está falando realmente de uma camada de 5% da população brasileira que tem condição de ter automação residencial, né? Inclusive as pessoas que procuram arquiteto, né? Porque ainda é uma profissão, infelizmente, que nem sempre as pessoas veem como prioridade a arquitetura, né? Talvez quando elas chegam até o arquiteto e aí veem que realmente, poxa, fez a diferença na minha vida, né? Ter um projeto, ter uma coisa, né, organizada, planejada, do jeito que eu queria. Mas nem todo mundo, a gente está falando, como você falou, um déficit populacional habitacional enorme, né? E as pessoas não têm nem casa para morar, quanto mais para buscar um arquiteto, né? Automatizar. Automatizar, então. Mas assim, a gente está falando aqui, a gente está numa amostra de arquitetura e a gente sabe que tem pessoas e que há essa possibilidade, o leque é imenso, né? De automação e tal. E como é que os clientes de vocês estão vendo isso? Quem procura um projeto de vocês, né? Você faz também corporativo, né? Tanto a parte corporativa, que deve exigir mais essa demanda, não sei, pode ser que não, quanto as pessoas que estão construindo uma casa, planejando uma casa. Como é que é? Hoje, quando eles procuram vocês, eles já falam dessa coisa da tecnologia ou vocês que têm que chegar até eles e começar a apresentar? Vou deixar ele começar. De uma forma geral, a gente deixou até de fazer uma pergunta no escritório que a gente fazia. Você pensa em automatizar a sua casa? E as pessoas sempre com aquele ranço de que eu vou ligar minha banheira e ela vai ficar com água quente? Não. E a gente começou a perguntar qual a importância da tecnologia para você? Né? Que é uma mudança de paradigma, porque hoje em dia quando a gente fala de automação, a gente não fala mais dessa frivolidade, né? Então, hoje em dia as pessoas se sentem muito mais à vontade de dizer, em tecnologia para mim é fundamental, eu não vivo sem tecnologia. Existem muitas pessoas que ainda falam, não, é só uma forma de eu me comunicar com o mundo e ela está aqui para me servir, mas eu não sirvo a ela. Mas com essa pergunta e a gente mudando, então vamos pensar então que em automatizar a sua casa, né? Vamos pensar que nível de automatização você tem, porque na realidade na hora que você coloca para o cliente, seja ele corporativo, comercial ou residencial, que ele pode ter uma queda no consumo considerável, fazendo a dimerização automatizada das suas lâmpadas, que a gente fala, todo mundo tem a mania do LED agora, né? Eu troco tudo por LED para poder economizar na energia, né? Aí começa comprando LED errado, mas aí é outra conversa. Mas aí o que acontece? Mesmo o LED, se você automatiza e trabalha com ele com um percentual diferente do 0 ou 100, como a gente trabalhava antigamente no interruptor, né? E economiza energia, né? Se eu tenho cortinas com tecnologia que impedem o sol de entrar e o calor junto com o sol, eu estou gerando economia de energia novamente, né? Então, quando você começa a colocar para as pessoas que não é um conforto de você estar na sua cama, esquecer a luz da cozinha acesa e desligo no meu celular, ou dou um master off viajando, isso é uma questão de atitude frente à sustentabilidade, atitude frente à economia e simplificação da vida. Aí vem, quando você fala que você vai economizar, quando você pensa que você vai gerar conforto, quando você pensa que vai ser cômodo, e até seguro, né? Seguro. Porque às vezes você viaja, esqueceu uma coisa na tomada e aí Deus nos acuda, né? E quantas vezes a gente viu, teve alguns incêndios aqui que todo mundo fala que começou por causa de um carregador de celular que foi esquecido ali, né? Eu acho que a automação é isso, as pessoas assim, buscam muito pela segurança, economia e a rotina. Você sair de um escritório, esqueceu de desligar o ar-condicionado, aquilo fica consumindo a noite inteira, aí você chega lá no outro dia, tá nevando dentro. Então, quando você mostra isso para o cliente, a funcionalidade, né, o porquê da automação, começa a clarear, porque eu acho que as pessoas criaram esse ranço, né, de ser algo superficial, e aí elas nem querem saber mais, né? E também pela complexidade que era anos atrás de você fazer, né? Os sistemas não eram atualizados, então você fazia uma automação de 10 anos atrás, para ela atualizar
para a atual, você tem que renovar todo o seu sistema, né? Então, assim, eu acho que hoje os sistemas estão mais andando no mesmo passo. Moldáveis, né? Mais moldáveis, exato. Porque antes você engessava naquilo ali e acabou. Não pode evoluir, né? Tem que ficar naquela automação de 10 anos atrás, que já é completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, o cliente, ele precisa quebrar esse ranço, né? Acontece assim, primeiro você quebra calma, pé no chão, você não precisa, né? Vou chegar em casa às 7 horas, o ar-condicionado vai estar no 17, a luz vai estar dimerizado 50%, vai acendendo enquanto eu paro. Você lembra da época que você chegava na casa das pessoas e elas estavam com um tablet? Ela te recebia com ou tablet 10 controles na mão, né? Aí, meu filho, liga aqui a TV, eu não sei onde eu aperto. Parecia um garçom, né? Então ele chegava e aí, não, vamos para a sala. E aí ele ligava a luz da sala, porque as pessoas tinham essa coisa de status. Sim, o status da automação. É o status, né? Aí é mostrar, a minha casa é tudo. Exato. Mas acontecia demais, gente. A gente que entra na casa de muita gente, Sim. a gente vê demais essa situação. E hoje em dia já não, as pessoas falam realmente de economia, eficiência energética. O discurso mudou muito também para as pessoas mais ligadas em tecnologia. Sim. Essa coisa da sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma coisa importante. As pessoas, você, não sei, a Flávia, você trabalha em corporação, você também. As pessoas têm essa preocupação hoje com a sustentabilidade ou ainda é algo que vocês precisam chamar para real aqui? Gente, sustentabilidade passa pela iluminação natural, passa, né? Eu acho que passa por várias etapas que vocês podem até falar melhor, com bem mais propriedade do que eu. Né? Existe essa preocupação? Na real... Ela falou 2 temas muito polêmicos. Na real, muito pouca gente se preocupa com sustentabilidade. Muito, muito pouca gente mesmo. São poucos os clientes que chegam com esse nível de preocupação. Não sei na tua vivência. Não. Assim, o cliente residencial, eu acho que ele traz, se for uma casa, né? Traz muito eu quero luz natural, eu quero uma ventilação natural. É essa a preocupação básica. Mas é uma preocupação de conforto. De conforto, não é com a sustentabilidade. Assim, empresas que, tô fazendo um escritório, ele precisa de um selo, são casos específicos, não é geral, não. São poucos os casos. Mas vocês concordam que sustentabilidade e arquitetura... são agora... tem que ser um discurso que parte da gente. Nós, como arquitetos, a gente... Assim, eu falo que o arquiteto, ele é quase um educador do cliente, né? Então, do discurso do arquiteto para o cliente. Assim como o da automação, tem o da sustentabilidade, e aí a gente entra nos materiais sustentáveis, né? Trazendo essas questões, elas partem do arquiteto e não do cliente. E o que é uma coisa que as pessoas ainda não conseguiram diferenciar é que existe o sustentável e existe o ecológico. Né? O sustentável, fala pra gente a diferença. O sustentável ele precisa ser economicamente viável. Não adianta ser ecológico, você gastar 30 vezes mais, você está sendo ecológico, você não está sendo sustentável. A coisa sustentável tem que ter o mesmo custo da não sustentável, da não ecológica. Então, dentro desse aspecto, aí é que as pessoas criam um nó. Porque as pessoas falam, não, mas a ecologia vai custar mais caro. Se eu vou comprar uma madeira que é de reflorestamento para botar no meu deck e certificada, pronto, aí eu vou ter que pagar 30 vezes mais do que aquela que vem no caminhão clandestino do Pará. E as pessoas falam isso com muita naturalidade, né? Então, as pessoas, primeiro a gente tem que desmistificar o que é ser sustentável. Você não vai pagar mais nada para ser sustentável, só vai fazer escolhas certas. Né? Então, a gente tem que começar com esse discurso e começar a mostrar para as pessoas que não adianta aqui no Centro-Oeste a gente ficar falando de recolher água da chuva. Para que recolher água da chuva daqui em dezembro, que a gente não vai usar nada, porque o jardim está sendo todo molhado, para gastar em agosto? O que eu vou fazer com essa água ali embaixo da minha casa durante 6 meses? Vou ficar tratando para gastar... Então... Não, e a água que você recolher agora não vai durar os 6 meses de seca, né? Verdade. Né? Tem esses detalhes em Brasília, né? Então a gente está no Centro-Oeste, na região que, assim, ainda que as pessoas ainda falam, eu queria recolher água da chuva. Então vamos pensar em reaproveitar a água da sua torneira que você lavou a mão para a sua bacia sanitária. Talvez seja uma atitude um pouco mais... E quando você fala com as pessoas também ainda que elas têm que se preocupar e mudar de atitude,
A gente ainda vive numa sociedade onde as pessoas têm preguiça de recolher lixo reciclável. As pessoas não entenderam que, a partir do momento que eu compro um produto, o lixo é meu. Se eu tenho uma cápsula do meu cafezinho que eu tomo numa maquininha, aquele lixo me pertence. Então eu tenho que tomar cuidado para que aquele lixo vá para o destino final correto. Né? Não é problema da indústria. Então a gente ainda vive nessa situação que alguém tem que resolver o problema da minha sustentabilidade. Então a gente entra numa sociedade que a gente tem uns discursos tão equivocados que é muito difícil que realmente o consumidor final chegue preparado. A gente vai, educa um pouco, mas também se a gente não for pode fazer tudo, né? Fazer tudo, a gente é demitido no meio do caminho, porque a gente é um eco-chato e não adianta. A gente tem que ter uma série de preocupações, mas tem um limite também. A gente precisa ter um discurso muito maior, né? E aí a gente precisa de vontade governamental, imprensa engajada, muito mais. O buraco é muito mais sério do que a ponta de lança que somos nós da arquitetura. E a questão, quando se fala na questão econômica, né? Você falou, se você for fazer a automação do LED e tal, vai se sentir no bolso. Aí a coisa muda de figura. Aí muda o discurso. Eu acho que o brasileiro é muito ligado a isso, né? Assim, você falou em vai economizar, ele já, peraí, então eu vou escutar melhor isso aqui. E aí são várias questões, né? Placa solar, com automação a gente consegue, né, automatizar isso também, energia fotovoltaica. Então, assim, é um leque enorme, mas depende muito do cliente trazer essa vontade, né? Ele está aberto a isso, porque, querendo ou não, essas tecnologias, elas têm um custo e talvez a economia ela venha lá na frente, né? Assim, depois que você investiu, o payback, ele demora um pouquinho. Né? Você gerar energia, por exemplo, Exato. Demora um pouquinho quando você vai ter esse retorno, né? Vai demorar alguns anos. E o brasileiro é imediatista, né? Ele acha que mudou para casa, já está gerando, ele já quer receber de volta. Então, eu acho que é esse nosso papel, é educar. Óbvio que são várias frentes que a gente vai, né, conversando com o cliente, chegando num meio do caminho, e da abertura dele de estar a fim de ter isso na casa, né? As tecnologias, a automação, enfim, os recursos disponíveis. Agora eu vou fazer uma pergunta bem de leiga, assim, né? Eu tenho um apartamento que não tem nada, né, automatizado, né? E eu quero ir um pouquinho mais além da Alexa. Não quero só a Alexa. Existe um meio termo? Eu consigo fazer uma coisa com uma certa que caiba no meu orçamento ou não? Existe possibilidade, sim. E a gente não só que caiba no seu orçamento, que eu acho que o que a maior parte das pessoas que tem esse apartamento, como você está pintando aí, é o quê? De certos tipos de automação eu tenho que praticamente refazer toda a infraestrutura do apartamento. Mas hoje em dia já existem sistemas que são muito mais simples, vamos falar simples, que você consegue trocando algumas tomadas, alguns interruptores, colocando alguns hubzinhos, você consegue criar um certo tipo de automação, limitada a alguns aspectos. Você já não consegue mais integrar ar-condicionado, cortina. Consegue. Eu tenho que falar sobre esse tema. Bom, meu marido, ele trabalha com automação. E ele tem essa tecnologia hoje, que você pode instalar numa casa pronta, porque, assim, eu vivi isso, né, de reestruturar a casa inteira para receber automação. E aí, quando ele me trouxe essa tecnologia, eu falei, nossa, então vamos conversar, porque eu confesso que eu tinha um receio muito grande, né, de falar para o meu cliente, olha, você vai ter que construir um quartinho para colocar todos os equipamentos que precisam para funcionar a sua cortina, a iluminação e tudo mais. E essa é uma tecnologia nova, que são instalados chips dentro do seu interruptor, que você consegue conectar através desse chip. Ele conecta num aplicativo no seu celular. Precisa chegar energia, óbvio, para você automatizar, por exemplo, a sua persiana. Ela tem que ser uma persiana motorizada.
Né? Então, assim, a gente tem que sempre somar uma coisa a outra. Não adianta você pegar a sua cortina lá e falar, eu quero abrir ela e fechar. Não tem como. Ela tem que ser motorizada para você fazer isso. E o ar-condicionado você consegue, através de infravermelho, colocar essa mesma plaquinha que ela comunica com o seu celular e você consegue tanto conectar no seu celular quanto na Alexa. Então, você pode dar o comando de voz através da Alexa quanto pelo celular. Então, existe essa tecnologia, ela é muito recente, mas tem funcionado super bem. Então, eu acho que o avanço da tecnologia está trazendo facilidades para casas que já existem, para a gente automatizar. E também apartamentos alugados, né? Você poder fazer esse investimento e tirar isso, né? Levar com você. Exato. Muita gente mora de aluguel, né? Não vai querer investir uma fortuna para depois deixar tudo lá e acabou. Exato. Deixar para o próximo que talvez nem saiba mexer, nem tenha interesse nisso, né? Porque é isso. A casa ela é tão individual que às vezes você constrói um sistema tão personalizado que depois você vai colocar isso à venda e a pessoa que vem depois não está nem aí. Olha aí a prova de que a tecnologia está aí atropelando a gente, né? E quando a gente pensa também, você foi falando agora isso, eu estava pensando, a gente fez um projeto de um casal que ele era aficionado por tecnologia e ela detestava. E a casa era toda automatizada, mas ela não conseguia mexer na casa. Ela tinha que pedir auxílio o tempo todo. Eu quero ligar a luz do meu quarto, não consigo. Quero ligar a TV, né? Eu tenho na casa da minha tia, ela tinha um negócio e ninguém liga a TV dela. Descer o telão, 500 controles, assim, isso... tem que né, facilitar a vida e não tornar um fator não estressor, pode né? Um estresse. Na hora que você quer mostrar o negócio... dá um problema. Isso aí é um problema, sério mesmo, porque acaba virando um estresse. Você tá querendo na sua casa. Na verdade, você quer usar a tecnologia para lhe trazer conforto. A seu favor, Aí você começa a se estressar com aquilo. Eu acho que eu ia ficar estressadíssima. Eu sou uma dessas que tecnologia é um pouco difícil. Eu acho assim, a gente tem que entender que a gente mora no Brasil, a gente tem uma rede instável e isso está diretamente ligado, né, ao funcionamento desses equipamentos eletrônicos. Então, a gente tem que entender a limitação de onde a gente se encontra também, né? Então, tem um delay, né? A gente está acostumado ali no iPhone, apertou, já foi, já ligou, já fez, aconteceu. E no dia a dia, a automação, ela tem o tempo dela e às vezes desconfigura tudo, porque caiu energia. Então, tem seus prós e contras. Esse é um problema também, né? E uma coisa também, não sei se eu estou falando besteira, mas o clima da cidade, né? Você é brasiliense, mas você não. Você é do Recife, o clima de Brasília e de Recife são diametralmente opostos. Completamente diferentes. O próprio Goiânia, né? Não sei se é tão parecido com o nosso. É um pouco, né? Tá a questão da seca. Só que é mais quente. É a mais quente. Essa questão ambiental, né? A questão de clima, né? Do tempo, isso faz muita diferença. Essas particularidades fazem muita diferença na hora de vocês projetarem, fazerem um projeto? Completamente, faz toda a diferença, né? Porque, na realidade, é como a Flávia falou no início, que as pessoas estão preocupadas com ventilação, insolação, e isso tudo a gente consegue controlar com tecnologia de projeto, né? Tecnologia de projeto, não vou nem falar de tecnologia, com solução de projeto, né? Que são, a gente fala em engenharia de tecnologia, mas isso são soluções de projeto. Isso é completa, a gente consegue adequar uma arquitetura a ser bioclimaticamente capaz de resolver maior parte desses problemas. Lógico, um dia como hoje, não tem solução que vai tornar uma casa 100% fresca, né? Ela vai estar muito mais confortável do que o ambiente externo, mas tanto que existe até um livrozinho de um arquiteto recifense, Armando Holanda, que ele chamava A Arte de Construir nos Trópicos, que ele falava, já lá nos anos 60, onde as pessoas paravam muito para pensar sobre isso, falava exatamente como solucionar o nosso problema climático. O problema que você falou da casa sem tecnologia resolver esse problema, a solução de projeto, a solução daqui, de Recife, de Natal, de Manaus, vão ser muito semelhantes, né? Essa solução, apesar de os problemas climáticos serem um pouco diferentes em termos de umidade, só em termos de umidade, né? Mas a umidade talvez seja mais difícil de solucionar com o projeto, né? Por quê?
Não conheço nada que resolva. Porque assim, a gente pode até colocar, por exemplo, situações como tem um espelho d'água na casa, mas a evaporação daquela água é tão lenta que não vai modificar. Aí você pode pensar, vamos colocar como até quem não tem no Money Mercado, né? O sprayzinho da água, ele dá uma amenizada, tá? Mas aquilo ali é muito Não, aí pontual. você pensa, essa umidade chega no seu sofá, aí fica tudo molhado. É complicado. Mas eu acho que isso não é uma questão assim tão grave em Brasília, né? Acho que a gente usa desses pequenos artifícios, né? O umidificador, o espelho d'água. Eu acho que a grande questão é a insolação que a gente recebe, né? E o calor, né? E o calor e a insolação. Porque Brasília, você tem que se esconder do sol, né? Porque o sol entra direto na casa, queima seu tecido, é o que você falou. Então, eu acho que a arquitetura, ela tem que trabalhar nesse ponto, né? Para nos ajudar a resolver essas questões pontualmente, óbvio. Né? Não vai resolver tudo, não vai eliminar o problema, mas ela traz um pouco mais de conforto, né, para casa. A arquitetura tem que estar a favor da gente, né? Exatamente. Do nosso conforto, do nosso bem-estar. Exato. Gente, por incrível que pareça, já está acabando. Falamos muito, né? Vocês e eu também, né? Que eu falo pra caramba também. E foi ótimo o papo. Eu acho que deu para clarear muita coisa, né? Em relação à automação da casa e tal. E estamos chegando ao fim de mais esse CB Talks. Na próxima semana estaremos aqui de novo, aqui na Casa Cor, na Praça Central, na Praça de Alimentação aqui. Na próxima semana a gente vai falar sobre... dia 19 de outubro, o tema vai ser decoração afetiva. Né? A gente falou muito de tecnologia agora, na próxima semana, apesar de que todas elas a gente acaba falando um pouquinho. Você falou também da decoração afetiva, tá tudo interligado. Tudo se complementa. Né? Tá tudo meio interligado. Então, a gente está chegando ao fim de mais um CB Talk. Esse CB Talk é apresentado por Quadra Interiores, tem o apoio do Grupo Ligue e da Casa Cor Brasília. É uma realização do Correio Brasiliense. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, da Flávia Nas. Toda vez eu tive que perguntar como é que se pronuncia. E do Flávio Brandão. André. Desculpa, Flávia, eu vou falar André. Meu Deus. Flávia e Flávio demais, né? E André Brandão, muito obrigada pela presença de vocês. Né? Sou eu que agradeço. Muito obrigada. E eu quero convidar todo mundo para vir aqui, né? Ver os ambientes da Casa Cor. Votar lá no votar até o dia 22 de outubro. www.correiobrasiliense.com.br/Casa Cor 2023. Não deixem de votar. Tá bom, gente? Obrigada e ficamos até a próxima.